Olá, meninas! Tudo bom com vocês? Bom, hoje então eu venho trazendo então para vocês aqui do Monster Co, o Sully, né, que é um monstro, aquele monstro maiorzinho lá do Monstro e Co, Monsters e Co, né? Foi a Cíntia que ela pediu, né, Cíntia? A gente tá sempre conversando lá no Instagram lá da nossa página, né? Então ela pediu então para nós aí e para mim. Então eu vou estar trazendo então o Sully para você. Eu só vou estar revisando, tá, Cíntia? Porque eu sei que você quer que eu traga todos os bichinhos aí, mas eu vou estar revisando então entre um pedido seu e o pedido das outras pessoas, tá bom? Só não fica brava comigo, tá? Bom, meninas, então nós vamos começar então a fazer o nosso Sully. Eu escolhi aqui que eu achei super bacana, né? Que é uma cor, né, mesclada, ela é mesclada, né, com outras cores. Eu sei que tem uma outra cor que ela também tem um pouco de lilás aqui no meio, né? Então ele fica um azul mais clarinho, um pouco lilás, mas eu não encontrei. Já tinha acabado na loja onde eu compro as minhas linhas, mas aí vocês com certeza vocês podem usar a cor que vocês acharem melhor, tá? Eu escolhi essa cor aqui, decoradinha assim, que ela vem toda mesclada, tá vendo? Ela vem misturada, né? Um pouco de azul, um pouco de azul claro, um pouco de lilás e assim por diante. Então vocês podem usar ou uma cor única ou essa cor aqui que ela vem com várias cores, tá bom? O, a nossa agulha que nós estamos usando é a 2.5, tá? Eu tô já usando essa, que é da minha coleção. E aqui eu vou começar então o meu trabalho, tá bom? Então, assim, nós aqui vamos trabalhar agora a partir da cabeça, tá bom? Então, aqui da cabeça, nós vamos começar a fazer, então, com um anel mágico, ok? Então, vamos começar com um anel mágico das 6 pontos e vamos fazer, então, aqui dentro do meu anel mágico. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós vamos fechar e vamos fazer agora um aumento para cada ponto de base. Gente, eu simplesmente adoro o efeito que dá desse fio. Ele é um fio super bacana, a gente tem de várias marcas e aí no Brasil não vai ser diferente. Com certeza vocês vão encontrar aí a cor certinha para vocês, tá bom? Mas vocês podem estar usando aí um turquesa mais claro, a cor que vocês acharem melhor aí para fazer o monstro de vocês, para fazer o Sully, tá bom? E aí vocês fazem então o trabalhozinho de vocês. Vocês podem estar usando também um azul turquesa, tá? Aí agora vocês vão fazer um ponto e um aumento. Gente, eu agradeço a todo mundo aí que se inscreveu no meu canal, que ajudou o nosso canal a chegar a 5.000 inscritos. Eu estou super feliz com isso. Então vamos continuar com os trabalhos e rumo aos 10.000. Então eu conto com vocês, com a ajuda de vocês aí. Compartilha, se inscreve. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa um gostei no vídeo e venha fazer parte aqui do nosso canal. Toda semana, sempre com novidades e pedidos de vocês. Então, vamos lá, continuando um ponto e um aumento até o final. Nós terminamos aqui o meu trabalho e agora nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. Só que nós vamos fazer as divisões. Para você que é novo aí no nosso canal, está vendo agora nossos vídeos, não acompanhou os outros vídeos, as divisões simplesmente eu vou ensinar para vocês aqui. Como nessa próxima carreira nós temos que fazer 2 pontos e um aumento, aqui no comecinho eu vou fazer um ponto no primeiro ponto, aqui no segundo eu faço um aumento, e agora eu vou seguir com 2 pontos, de um ponto para cada ponto de base e um aumento. Então, agora eu vou seguir
de 2 pontos, de um ponto para cada ponto de base, um aumento, um ponto para um ponto de base, segundo ponto, um ponto para um ponto de base, no terceiro ponto aqui, nós vamos fazer um aumento. O aumento é 2 pontos no mesmo ponto de base, ok? Então, nós vamos continuar. E aqui no final, eu vou mostrar para vocês agora. Tem que sobrar um ponto, tá? Olha lá. Eu fiz aqui no penúltimo um aumento, sobrou então para mim um ponto aqui. Então, eu fiz um ponto e as divisões foram feitas. Fica um ponto aqui no começo, um ponto aqui no final, no total, 2 pontos e um aumento. Vocês fazem isso até o final. Nós vamos aumentar aqui, para cada carreira, nós vamos fazer então até 7 pontos. Não, perdão. Nós vamos fazer então aqui a 8 pontos é um aumento. Então, para cada carreira vocês aumentam um, tá bom? Aqui eu vou fazer 3, faço 3 pontos um aumento. Na próxima eu vou fazer 4, faço as divisões, 2 pontos um aumento, sigo, né, com as divisões, tá bom? Então, vocês vão fazendo assim, tá? Até 8 pontos é um aumento. Então, eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem de vocês, aí a gente já se encontra. Bom, gente, então como eu tava falando pra vocês, né, nós vamos aumentar até o 8, né, então voltando aqui. Eu fiz um ponto e um aumento, né, fiz até o final, 2 pontos e um aumento fazendo as divisões, 3 pontos e um aumento sem divisão, 4 pontos e um aumento, eu fiz a divisão, então 4 pontos e um aumento é 2 pontos no começo e tem que sobrar 2 pontinhos aqui no final, tá bom? E aí, depois eu segui, então, com 4 pontos e um aumento até o final, sobrando aqui 2, vocês fazem esses 2 pontos de um ponto para cada ponto de base. Aqui na quinta carreira, eu fiz, então, 5 pontos e um aumento, não dividi, fiz até o final, seguindo essa sequência de 5 pontos de um ponto para cada ponto de base, é um aumento. Depois, na próxima carreira, sempre fechando o meu trabalho, eu fiz, então, 3 pontos e um aumento, né? São 3 pontos de um ponto para cada ponto de base e fiz um aumento. Depois segui, então, com 6 pontos e um aumento, seguindo essa sequência até o final. E aí, quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho, tem que sobrar aqui 3 pontinhos, tá? Então, vocês fazem um ponto para cada ponto de base nesses 3 últimos. Seguindo, então, com 7 pontos e um aumento, 7 pontos de um ponto para cada ponto de base, é um aumento até o final, tá bom? Eu não fiz as divisões, então aqui vocês não precisam dividir. E no 8 pontos aqui, eu fiz na próxima carreira, né? Lembrando, gente, fecha o trabalho de vocês, tá bom? E aí, depois, então, vocês sobem uma correntinha e continuam fazendo o trabalho de vocês. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, ok? Eu dividi, fiz um aumento, fiz os 4 pontos de um ponto para cada ponto de base aqui no comecinho, fiz um aumento e segui, então, com 8 pontos e um aumento até o final. Aqui, olha, tem que sobrar novamente, então, 4 pontos. Vocês fazem esses 4 pontos de um ponto para cada ponto de base. Então, aqui, né, depois disso, eu fiz, então, 5 carreiras de um ponto para cada ponto de base, tá bom? Pessoal, eu vou fazendo assim com vocês e vou mostrar para vocês somente as partes mais importantes, tá bom? Porque aqui vocês podem dar tranquilamente pausa no vídeo aí, e aí vocês fazem cada carreirinha, tá bom? Dá sempre pausa no vídeo para vocês poderem estar seguindo, então, a sequência, ok? Bom, então depois aqui que nós fizemos essas 6 carreiras de um ponto para cada ponto de base, eu vou fazer, então, agora, eu usei aqui o meu marcador para estar marcando, tá bom? Então, aqui vocês têm já noção aqui de quantas carreirinhas vocês fazem. Então, agora, nós vamos fazer 18 pontos de um ponto para cada ponto de base. Então, vamos lá, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos de um ponto para cada ponto de base. Agora nós vamos fazer aqui no total de 12 diminuições, tá? Então vamos lá. Uma diminuição, duas, três, quatro, ok? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 diminuições de um ponto para cada ponto de base. Ok, deixa eu só refazer esse daqui que eu não gostei muito desse último. Aqui, 11 e 12. Gente, eu quando não gosto de um ponto eu refaço. Pra ficar mais bonitinho. Então, aqui nós completamos então com 18 pontos até o final de um ponto para cada ponto de base. Aqui nós não precisamos contar, tá bom? Aqui nós vamos fazer direto. Aqui vai dar 18 certinho. Os pontos que sobraram, ok? Gente, aqui na Alemanha tá fazendo um frio terrível. Então, a luz tá indo embora super cedo. Eu tô fazendo com a luz não natural, né? Pra poder tá trazendo o vídeo pra você, gente. Então, assim, nem a luz do dia tá sendo o suficiente pro meu trabalho. Então, tô tendo que usar a luz artificial. Bom, gente, agora nós vamos passar novamente aqui, vamos subir uma correntinha, depois de ter fechado o nosso ponto, a nossa carreira, perdão, e vamos fazer novamente 18 pontos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 pontos de um ponto para cada ponto de base. Agora nós vamos fazer aqui 6 diminuições, tá? Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições, ok? Gente, aqui, essa é a parte da boca, tá? Que eu vou explicar pra vocês, então, depois como é que vai ser feito, tá? Aqui essa parte da cabeça, deixa eu só soltar um pouquinho do meu fio. Gente, eu adoro realmente, eu gosto muito do efeito que dá esse fio mais colorado, né? Mas se vocês não encontrarem, não tem problema algum, tá? Podem fazer numa cor única. Aqui, gente, ó, agora vocês vão continuar, então, com um ponto para cada ponto de base até o finalzinho, tá?
Então, aqui a gente vai continuando. Eu gosto muito do efeito, gente, que dá nesse fio. Ele é um fio bem bacana. Ele fica super bonito no nosso amigurumi. Ainda mais porque ele é um monstro, né, gente? O Sully, ele tem uma coloração, né, bem mistilada, né? Tem bastante cores juntas. Então, achei super legal usar esse fio. Eu queria usar um outro que tinha um pouco mais de cores, mas na loja, infelizmente, já tinha acabado. Mas aí, como eu queria trazer pra vocês, eu não queria esperar tanto. Bom, daqui agora, nós vamos subir uma correntinha e vamos fazer, então, a partir de agora, nós vamos estar fazendo do 11 agora. A partir dessa carreira nós vamos fazer 5 carreiras de um ponto para cada ponto de base, ok? Então nós vamos fazer aqui, eu vou fazer o meu aqui, vocês fazem de vocês aí, deem pausa, tá, no vídeo, que aí quando eu voltar a gente já vai estar com nosso vídeo terminado, tá bom? Eu digo, quando vocês fazem pausa, é somente para vocês darem o tempo de vocês fazerem junto comigo. Então, fazem aí 5 carreiras de um ponto para cada ponto de base e eu volto então com vocês terminando a outra parte da cabeça. Tá bom? Então, vamos lá? Bom, meninas, aqui então, olha, eu fiz, né, eu terminei de fazer os meus as minhas 4 carreiras de um ponto para cada ponto de base, ok? E agora nós vamos passar então para as diminuições, ok? Bom, para as diminuições então, nós vamos começar a fazer 4 pontos, 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Nós vamos seguir assim, então, até o final do nosso trabalho, ok? Depois, na próxima carreira, quando nós terminarmos, então, aqui, nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição, segue isso até o final. Depois, na próxima carreira, 2 pontos e uma diminuição, segue até o final, lembrando sempre de fechar o trabalho de vocês. Não façam um trabalho em espiral, tá bom? Que não vai dar certo o trabalhinho de vocês. E vocês vão diminuir, então até um ponto e uma diminuição. Então, seria um ponto para cada ponto de base e uma diminuição, tá bom? Então, eu vou terminar aqui as minhas diminuições. Depois que eu terminar, eu vou passar para o corpinho. Então, eu vou terminar aqui, vocês terminam de vocês aí e a gente já se encontra. Bom, meninas, então agora, só lembrando que pra cabecinha aqui, vocês já podem estar colocando o enchimento, tá? Aí vocês colocam o enchimento, fecha como eu já ensinei vocês a fechar aqui, não precisa fazer diminuições em tudo, é só passar o fio aqui, olha, na parte de fora aqui, dentro para fora, passando com o fio, né? Fazendo o zigue-zague, e é somente fechar depois que vocês colocaram aí o algodão siliconado ou acrílico, tá bom? Bom, ok. Então, agora nós vamos passar, né, para o corpinho. Gente, aqui não tem segredo algum, tá? Então, a gente vai fazer assim, anel mágico das 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar novamente. Vamos fechar aqui, ó, no primeiro pontinho. Subir uma correntinha no primeiro ponto. Nós fazemos um aumento e vamos preencher, então, cada ponto de base
com um aumento. Então, são 6 aumentos, tá bom? O que dá no total 12 pontos. Então, aqui, gente, não tem segredo algum. Aqui é bem rapidinho de fazer. Então, vamos lá, continuando. Então, para o próximo ponto, agora nós fechamos o nosso trabalho. E vamos agora fazer um ponto para um ponto de base e um aumento. Vamos continuar assim, então, até o final. Um ponto para um ponto de base e um aumento. Um ponto para um ponto de base, no próximo ponto de base, um aumento. Nós vamos fazer essa sequência de aumentos por algumas vezinhas aqui, tá? Fez aqui, deixa eu só encontrar o meu começo. Depois que vocês fizeram um ponto e um aumento, seguindo essa sequência até o final, vocês vão fechar o trabalho de vocês no primeiro ponto, aqui, e vão fazer, então, uma correntinha. No próximo, vocês vão fazer as divisões. Eu já ensinei as divisões para vocês. Então, aqui no próximo é 2 pontos e um aumento. Vocês seguem isso até o final. Lembrando que para fazer as divisões, você faz um ponto para um ponto de base aqui no começo. No próximo ponto de base faz um aumento e segue, então, com 2 pontos para um ponto de base, para cada ponto de base, e um aumento, 2 pontos para cada ponto de base e um aumento. Fecha o trabalho de vocês, sobe uma correntinha e passa para a próxima carreira. Na próxima carreira, vocês não fazem as divisões de ponto, vocês vão fazer direto. Então, são 3 pontos de um ponto para cada ponto de base e um aumento, e vocês seguem essa sequência de 3 pontos para cada ponto de base e um aumento até o final, fechando o trabalho de vocês, chegando aqui no finalzinho, fecha o trabalho de vocês, sobe uma correntinha e passa então para 4 pontos e um aumento. Com 4 pontos em um aumento, vocês vão fazendo mais uma vez as divisões. Então, você vai iniciar com 2 pontos e um aumento. Para o próximo ponto de base, para os próximos pontos de base, vocês fazem 4 pontos e um aumento até o final. Lembrando que aqui, como vocês fazem as divisões, tem que sobrar sempre 2 pontinhos aqui no final, tá bom? Então, fechou o trabalhozinho de vocês, sobe uma correntinha, faz 5 pontos em um aumento, seguindo essa sequência até o final. Lembrando sempre de fechar o trabalho e subir uma correntinha para iniciar a próxima carreira. Na próxima carreira, vocês vão fazer novamente as divisões. 3 pontos para cada ponto de base e um aumento. Segue então novamente com 6 pontos e um aumento. Vai fazendo isso até o final. Aqui no finalzinho tem que sobrar 3 pontinhos de base. Então, vocês fazem um ponto para cada ponto de base por 3 vezes aqui, tá bom? Fechou o trabalho de vocês, fazem 7 pontos e um aumento até o final, seguindo essa sequência, 7 pontos de um ponto para cada ponto de base, um aumento. Fecha o trabalho de vocês, sobe aqui e volta então, mais uma vez agora, divisões. 8 pontos e um aumento. Então, como nós temos que fazer 8 pontos e aumentos, vamos dividir. Vamos fazer somente 4 pontos, de um ponto para cada ponto de base. Fazemos um aumento, seguimos então com 8 pontos para cada ponto de base por toda a voltinha aqui, tá bom? E aí, então, aqui tem que sobrar 4 pontinhos para poder dar 8, tá bom? Deu 8 pontinhos aqui, aí vocês fazem, né? 4 pontinhos de um ponto para cada ponto de base, deu 8 pontos certinhos aqui, fecha o trabalho de vocês, e aí então vocês agora vão fazer 4 carreiras de um ponto para cada ponto de base.
são somente 4 carreiras, tá bom, meninas? Fez essas 4 carreiras de um ponto para cada ponto de base, e aí vocês vão fazer agora o quê? Vocês vão fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de um ponto para cada ponto de base em uma diminuição. Não precisa fazer as divisões de pontos com não precisa fazer as divisões de pontos com as diminuições, tá? As diminuições vocês fazem direto, sem precisar dividir. Nas próximas carreiras, então, vocês vão fazer mais 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base, tá bom? Eu vou fazer os meus 2 pontinhos, 2 carreiras de um ponto de base aqui, que são somente 2, então eu volto com vocês. Lembrando, gente, que cada carreira que vocês tiverem que fazer, dá pausa no vídeo e continua olhando o vídeo cada vez que vocês precisarem, então, fazer uma carreira nova, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui e a gente já voltando, então, com as diminuições do corpinho do nosso Sullivan, ok? Até mais, então. Bom, meninas, eu já fiz, então, aqui, ó, as minhas 2 carreirinhas de um ponto para cada ponto de base. Eu só vou marcar aqui para mim não me perder depois. E agora nós vamos fazer, então, 7 pontos e uma diminuição. Isso nós vamos seguir, gente, com essa sequência, tá? Eu vou mostrar para vocês. 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Essa sequência, gente, vocês seguem até o finalzinho. Não tem segredo algum, tá bom? Então, aqui, olha. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos para cada ponto de base e uma diminuição. Gente, se vocês são novos no canal, se inscreve no canal, deixa um gostei no vídeo e ative o sininho para mais informações de quando nós publicamos mais vídeos. Então, gente, agora aqui nós vamos continuar até o final. Eu vou terminar o meu aqui e depois eu volto, então. Depois que eu terminar, gente, vocês vão ter que fechar aqui, tá? No primeiro pontinho, é no primeiro ponto aqui, de base, tá bom? Fechou, vocês sobem uma correntinha e fazem 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Aqui não tem segredo, tá? Eu vou fazer esses meus 7 pontos de uma diminuição, depois as próximas 2 carreiras eu faço um ponto para cada ponto de base, sempre lembrando de fechar o nosso trabalho e não faz o trabalho aí em aspiral, porque não dá certo, tá bom? Então, vamos lá, então? Eu termino o meu aqui, vocês terminam de vocês aí, pausa no vídeo e a gente já se encontra. Bom, meninas, então, agora nós já fizemos aqui, né, as nossas 2 carreirinhas, depois dos 7 pontos e uma diminuição. Agora, nós vamos passar para 6 pontos e uma diminuição, ok? Então, vamos fazer aqui 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição. Vocês vão seguir essa sequência até o finalzinho, tá? Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5 e 6 e uma diminuição. 6 pontos para cada ponto de base. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e uma diminuição. Então, eu vou fazer isso, gente, até o finalzinho aqui, não tem segredo, tá? Depois que vocês terminarem esses 6 pontos e uma diminuição até o final, vocês vão fechar mais uma vez o trabalhozinho de vocês aqui,
ok? Vai subir uma correntinha e vai fazer mais uma vez 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base, tá bom? Então, vou fazer o meu aqui, vocês fazem o de vocês aí. Então, dá pausa no vídeo e a gente já se encontra. Bom, meninas, então aqui eu já fiz as minhas 2 carreirinhas, né? Eu terminei primeiro, né? Meus 6 pontos, de um ponto para cada ponto de base é um aumento. Fiz as minhas 2 carreirinhas, então, como vocês também já fizeram de vocês aí. E agora nós vamos fazer aqui 5 pontos de um ponto para cada ponto de base. Então, 3, 4, 5 e uma diminuição, tá bom? Agora, nós vamos voltar, então. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Continuando. 1, 2, 3, 4 e 5 e uma diminuição. Continuando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdão, 5 e uma diminuição. Vocês vão fazer, então, esses 5 pontos e uma diminuição até o finalzinho, tá? Terminando aqui, então, o trabalho de vocês, aqui no final, vocês vão fazer somente uma carreira, tá bom? De um ponto para cada ponto de base, somente uma, tá? Fecha o trabalhozinho de vocês. Na próxima carreira, depois daquela carreirinha de um ponto para cada ponto de base, vocês vão fazer 4 pontos e uma diminuição, tá bom? Faz mais uma vez, intercala aí, tá? Mais uma carreirinha, então, de um ponto para cada ponto de base. Depois, na próxima carreira, vocês vão fazer 3 pontos e uma diminuição. Segue isso até o final, tá bom? Fecha o trabalho de vocês, sobe a correntinha e aí vocês vão fazer, então, vocês vão fazer 2 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Eu vou fazer o meu aqui, então, pausa no vídeo de vocês e a gente já se encontra. Bom, meninas, somente recapitulando, depois daqueles 4 pontinhos e uma diminuição até o final, vocês vão fazer, então, uma somente carreira, tá? De um ponto para cada ponto de base. Depois, vocês vão fazer 3 pontos e uma diminuição, tá? Até o final, fechando o trabalhozinho de vocês aqui com no primeiro ponto, subindo uma correntinha. Depois, vocês vão fazer somente aqui 2 carreiras, tá? De um ponto para cada ponto de base. Então, essa sequência não tem segredo, mistério algum, tá bom? Então, o corpinho ele vai ficar assim, vocês têm que encher ele, tá? Deixa um fio aí longo o suficiente para estar costurando lá na nossa cabecinha, tá bom? Então, agora nós vamos fazer, então, as perninhas e os bracinhos. Eu já fiz aqui um pezinho e um bracinho e eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Esse é o nosso bracinho aqui e esse é o nosso pezinho, tá? Pezinho, pezão, né? Então, vamos lá. Bom, para fazer os pés, sempre usando, né, a mesma cor, gente. Não muda a cor, tá? Agora aqui nós vamos fazer, então, um anel mágico das 6 pontos. Então, vamos lá. Você que é novo no canal, se inscreve no canal, ative o sininho para mais informações quando nós publicamos vídeos aqui no nosso canal. Aproveite e deixe um gostei para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Bom, gente, agora nós fizemos aqui, ó, 2, 4, 5, 6. Fiz um a mais, disfarça. Vamos fechar o nosso anel mágico.
E vamos fazer agora um aumento para cada ponto de base. Aqui não tem segredo algum, tá, meninas? São 6 aumentos no total, 12 pontos, ok? Gente, esse é um amigurumi Max, tá? Ele é bem grande, ele fica bem grande, tá bom? Bom, agora nós vamos fazer aqui um ponto e um aumento. Vamos seguir essa sequência por toda a nossa carreira. Um ponto e um aumento. Então, o que eu estava falando para vocês. Esse é um amigurumi, gente, que ele é bem grande, tá? Mas se vocês não quiserem fazer, olha, com esse fio que eu estou mostrando para vocês, vocês podem fazer com um turquesa, com um azul clarinho, ou a cor que vocês acharem melhor aí para estar fazendo o Sullivan, tá bom? Logo vou estar trazendo aí para vocês, gente, muitas novidades, então fica grudadinha aí. Agora aqui nós vamos fazer 2 pontos, só que eu vou fazer as divisões. Então, eu vou fazer um ponto e um aumento. E agora eu vou continuar, então, com 2 pontos e um aumento. Isso eu faço até o final, tá bom? Vocês fazem de vocês aí, eu faço o meu aqui. Pausa no vídeo, a gente já se encontra. Bom, meninas, e pois então aqui, ó, vai ficar sobrando aquele um pontinho, não vai? Então, vocês vão fazer um ponto para o ponto de base que sobrou. Então, deu certinho. 2 pontos em um aumento até o final. Agora, nós vamos subir uma correntinha depois de fechar o nosso trabalho. Primeiro ponto de base, então, nós vamos fazer 3 pontos de um ponto para cada ponto de base. E vamos fazer um aumento, ok? Vamos continuar, então, 1, 2, 3, de um ponto para cada ponto de base e um aumento. Vamos continuar, 1, 2, 3 pontos de um ponto para cada ponto de base e um aumento. Essa sequência, gente, a gente vai seguir ela, então, até o finalzinho, tá? Pri, por que não faz a divisão com o número, quando a gente faz números ímpares? Gente, porque não precisa, tá? A gente só precisa alinhar quando fazemos com os pontos pares. Fazendo com os pontos pares, ele vai ficar bem redondinho. Então, não tem a necessidade de fazer em todas as carreiras as divisões de ponto, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, ele fica super certinho, tá? Porque nós dividimos, entendeu? Nós dividimos aqui, olha, os aumentos. Porque se nós colocássemos os aumentos um embaixo do outro, ele ia ficar estrelado, ia ficar uma coisa, né, toda estreladinha e não ia ficar redondinho perfeito como fica aqui, tá bom? Então, vamos continuar o nosso trabalho. Fechei o meu trabalho, vou subir uma correntinha e agora eu vou fazer novamente divisão, 2 pontos aqui nos 2 primeiros pontos de base, um aumento. Vamos continuar. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Então, 4 pontos para um ponto para cada ponto de base, um aumento. Continuando novamente, 2, 3, 4 pontos para cada ponto de base e um aumento, ok? 1, 2, 3,
4 pontos de um ponto para cada ponto de base e um aumento. Vamos continuar seguindo então a nossa sequência: 2, 3, 4, é um aumento, e assim até o final. Uma, duas, três, 4, um aumento, aqui no final sobra 2, e vocês fazem então esses 2 pontinhos de um ponto para cada ponto de base. Então, as nossas divisões aqui ficou perfeita. Fecha o nosso trabalhozinho aqui, gente, no primeiro pontinho de base. Vamos subir uma correntinha, lembrando que a correntinha nós não contamos como um ponto. E vamos fazer então agora 5 pontos, não precisa fazer as divisões. Então, 3, 4, 5 e um aumento. Nós vamos seguir isso então até o final. 2, 3, 4, 5 e um aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vocês vão fazer isso até o final, tá bom? Depois que vocês fizeram 5 pontos e um aumento, vocês vão fechar o trabalhozinho de vocês aqui no final, ok? Como nós sempre fechamos. Subimos uma correntinha, ok? E vamos fazer, então, do 8 à 10ª carreira. Então, são, no total, 3 carreiras de um ponto para cada ponto de base, ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras, eu vou terminar aqui os meus 5 pontos e um aumento. Vou fazer, então, as minhas 3 carreirinhas e já volto mostrando para vocês, então, o detalhe do pezinho aqui, tá bom? Então, vamos lá, pausa no vídeo, vocês terminam de vocês aí, eu termino o meu aqui. Pausa no vídeo, a gente já se encontra. Bom, meninas, depois então que vocês fizeram aí as 3 carreirinhas, né, de um ponto para cada ponto de base, agora nós vamos fazer aqui seguindo 12 pontos de um ponto para cada ponto de base, tá? Então, eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. Então, são 12 pontos de um ponto para cada ponto de base. Agora, nós vamos fazer aqui 12 diminuições, tá? Então, vamos fazer juntas. Vamos lá. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuição, 4 diminuição, 5, só lembrando de pegar bem, 6 diminuição, 7 diminuições, 8 diminuições, 9 diminuições, 10 diminuições, 11 diminuições e finalmente 12, ok? Então, agora nós vamos fazer aqui completar, que vão ter que sobrar 12 pontos de um ponto para cada ponto, 12 não, meninas, perdão, 6 pontos de um ponto para cada ponto de base.
Me deu um trava-língua aqui, hein, gente? Então, vamos agora novamente. 12 pontos de um ponto para cada ponto de base. Então, eu já fiz 2 aqui. Vamos lá. 3. Então, agora nós vamos fazer... Agora, meninas, nós vamos fechar o nosso trabalho, vamos subir uma correntinha e agora nós vamos fazer 10 pontos de um ponto para cada ponto de base. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora nós vamos fazer aqui 6 diminuições, então vamos fazer juntas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições aqui. Agora, nós vamos fazer nos próximos, vamos fazer esses 8 pontinhos que sobraram aqui, de um ponto para cada ponto de base. Ok? E agora aqui nós vamos fechar o nosso trabalho e vamos subir uma correntinha. E agora aqui para o próximo, meninas, nós vamos fazer do 13º, da 13ª carreira até a 20ª carreira, um ponto para cada ponto de base. Então, aqui no total, tem que dar 8 carreiras, tá? 8 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Então, assim, ó, o pezinho de vocês vai ficar exatamente assim, desse jeitinho, tá? Aqui não tem erro algum, tá bom? Então, esse vai ficar aqui o pezinho, vocês vão encher ele lá e depois nós vamos costurar no corpinho, tá bom? Então, vocês fazem o de vocês aí, dá pausa no vídeo e a gente volta, então, pra fazer as mãozinhas dele, tá bom? Então, a gente já se encontra. Pausa no vídeo e a gente já se encontra. Bom, meninas, somente lembrando que os pezinhos vocês têm que fazer 2 e os bracinhos também são 2, tá bom? Então, nós vamos fazer os bracinhos agora. E vamos, então, agora fazer aqui, ó. Vamos começar com, mais uma vez, o nosso famoso, né, meninas? Anel mágico de 6 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, gente, por que eu tô falando 7? É somente 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meninas, desculpa, porque eu também tô fazendo outros vídeos. Então, entre uma pausa de um vídeo e outro, eu faço outras coisas e acabo tendo que fazer aí muitas coisas ao mesmo tempo. Meninas, eu também estou fazendo gorrinhos, então logo os gorrinhos invernais vão estar sendo postados aqui no canal também, tá bom? Bom, agora aqui nós vamos fazer um aumento, tá? Para cada ponto de base. Então, vamos subir a correntinha, fechar o nosso trabalho antes de subir a correntinha. E vamos, então, fazer agora um aumento para cada ponto de base. Vamos lá, então. Um aumento. Você ainda que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe um gostei no vídeo para estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais.
comenta, compartilha e ativa o sininho para você responder sempre notificações de quando os vídeos vêm postados aqui no nosso canal. Bom, meninas, agora que nós terminamos os aumentos, né? Agora nós vamos fazer um ponto e um aumento por todo o nosso trabalhozinho aqui, tá? Um ponto e um aumento, vamos lá. Ponto e um aumento. Um ponto para um ponto de base. E no próximo, um aumento. Um ponto para um ponto de base. No próximo, um aumento. Um ponto para um ponto de base. No próximo, um aumento. Vamos agora fazer 2 pontos e um aumento, só que aqui nós vamos fazer mais uma vez as divisões, então eu faço um ponto para um ponto de base, um aumento. E aqui nos próximos, então, eu sigo normalmente com 2 pontos, de um ponto para cada ponto de base, é um aumento. Então, 2 pontos para cada ponto de base, e no próximo, um aumento. Seguimos, então, sempre até o final, tá, meninas? 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. Então, aqui no final tem que sobrar um pontinho, tá? Então, nós fazemos um pontinho, porque aqui no começo nós fizemos um ponto, no final tem que sobrar um pontinho. Então, deu certinho, 2 pontos e um aumento. Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Então, pausa no vídeo, vocês fazem o de vocês aí, essas 4 carreiras de um ponto para cada ponto de base e a gente já se encontra. Bom, meninas, depois então que vocês fizeram aí, né, as nossas 4 carreirinhas de um ponto para cada ponto de base, agora nós vamos fazer 2 pontos de um ponto para cada ponto de base. Lembrando, por favor, meninas, fecha o trabalho de vocês, primeiro pontinho, sobe uma carreirinha, tá? Primeiro pontinho, começa o trabalho de vocês, então é 2 pontos e uma diminuição, ok? Então, nós vamos fazer isso até o final. 2 pontos e uma diminuição, ok? 2 pontos e uma diminuição. 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 Então, aqui nós fizemos até o finalzinho. Vamos fechar o nosso trabalho aqui no primeiro pontinho. Vamos subir mais uma vez uma correntinha. E agora nós vamos fazer novamente 3 carreirinhas, como aqui, ó, 3 carreirinhas de um ponto para cada ponto de base, ok? Depois disso, então, vocês vão fazer aqui 3 pontos e uma diminuição até o final, seguindo essa sequência, tá? E depois disso, vocês simplesmente vão fazer, então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 carreiras de um ponto para cada ponto de base. Então, esse é o nosso bracinho, tá? Vocês dão pausa no vídeo aí, termina as carreirinhas de vocês como eu acabei de explicar e a gente já se encontra. Nós vamos fazer agora o rabinho do nosso Sullivan, ok? Então, a gente já se encontra.